Saudações! Vamos corrigir a prova de recuperação final que foi ministrada ao primeiro M1. Bom, então aqui está a prova, são 10 questões e a primeira diz assim: resolva, na letra A, 1 bilhão elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1, com exceção do próprio zero. Por que estudar potenciação, radiciação, etc.? Porque nós estávamos abordando funções exponenciais. E antes de adentrar o universo das funções exponenciais, é muito interessante revisar as propriedades das potências, as propriedades da radiciação, etc. Então a letra A aqui, 1 bilhão elevado a zero é igual a 1. Na letra B, aqui temos uma divisão de potências de mesma base. O procedimento é muito simples, eu repito a base e subtraio os expoentes, né? 10 menos 9, 1. Então vai ficar 5 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual à própria base, ou seja, que vai dar 5. Na letra C, temos uma multiplicação de potências de mesma base. Procedimento de solução, repito a base, soma os expoentes. Vai ficar 2 à quinta. 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta, 16, 2 à quinta, 32. A resposta aqui é 32. Na letra D, 49 elevado a 1 meio. Observe aqui na foto do papel de parede que tudo isso foi trabalhado em sala de aula. Aqui na questão 4, nós estamos convertendo radiciações em potenciações. Aqui você observa que o expoente é fracionário, mas se nós quisermos colocar a potência, a base em forma fracionária, basta colocar. Quando não tem nada aqui embaixo, você coloca um sinal de divisão e o número 1. 4 dividido por 1. É uma fração, vai dar 4 mesmo. Então, observamos em sala de aula como converter radiciação em potenciação e vice-versa. Aqui nós temos as propriedades das potências, praticando aqui esse exercício, essa atividade, construção do gráfico, conceitos, né, tem questões conceituais aí também. Tudo isso foi visto. Então, 49 elevado a 1 meio. Qual o procedimento para solucionar? Eu coloco esse 49 embaixo do radical, vai ser o nosso radicando. O denominador daquele expoente vai se tornar o índice do radical, ao passo que o numerador vai se tornar o expoente do radicando. Ou seja, o que teremos ali vai ser a raiz. Qual é a raiz quadrada de 49? Você vai ter o sinal da raiz e embaixo 49. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7. Pois 7 vezes 7 é igual a 49. Então a resposta aqui, 7. Agora, no número 2, solucione as equações exponenciais. Letra A. 4 elevado a x ao quadrado menos 64 é igual a 2 elevado a zero. Eu preciso igualar as bases. Então, eu vou reescrever esse 4 como sendo 2 ao quadrado. Vou pegar esse expoente 2 e multiplicar por x ao quadrado menos 64 e vou ficar com 2x ao quadrado menos 128, ou seja, o dobro de 64. Agora que eu igualei as bases, pois este 4 foi convertido em 2 ao quadrado, né, eu corto as bases, corto este 2 com este 2, que isso aqui, esse 4 passou a ser 2 ao quadrado. E vou ficar só com os expoentes. 2x ao quadrado menos 128 é igual a zero. Agora eu passo este menos 128 para o outro lado da equação, ele fica positivo. Então eu fico com 2x ao quadrado é igual a 128. O 2 que está multiplicando x ao quadrado, eu passo para o outro lado dividindo. E vou ficar com x ao quadrado é igual a 64, ou seja, 128 dividido por 2. Então, esse expoente do x ao quadrado, né, ele vai passar para o outro lado extraindo a raiz. Vai ficar assim. X é igual a mais ou menos raiz de 64. Então, x é igual a mais ou menos 8. Certo? Professor, por que mais ou menos 8? 8 vezes 8 não é 64? Então, 8 vai ser a raiz. E o menos 8? Menos 8 vezes menos 8 também é 64, porque menos com menos é mais. Certo? Então, x é igual a mais ou menos 8. Perfeito? Bom. Agora, letra B. 3y é igual a 27. Preciso igualar as bases, é uma equação exponencial. 3 elevado a quanto que vai dar 27? 3 elevado ao quadrado é 9. 3 ao cubo, 27. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. 3, 3, 9, 3, 9, 27. Então, igualei as bases, corto as bases, fico com y é igual a 3. Perfeito? Sem mistério nenhum.
Vimos isso muito em sala de aula. 3. Construa o gráfico das funções abaixo. Meu amigo, isso aqui nós vimos desde o princípio, desde quando eu entrei na escola. Várias e várias vezes. Sem construir, apenas com o domínio da teoria, eu já posso te dizer que vai ser uma reta crescente por causa deste coeficiente positivo. E sei também que esta reta vai tocar o eixo y no y igual a 2. Certo? Com o domínio da teoria você consegue enxergar tudo isso só de olhar para a função. É uma função afim, uma função do primeiro grau. Certo? E como o aluno resolve isso? Ele vai colocar, do jeito que eu ensinei, coloca ali o plano cartesiano, coloca a tabela com os valores -2, -1, 0, 1 e 2, são os valores sugeridos, né? Substitui esses valores na função e calcula ali as imagens. Muito fácil. Letra B. Aqui nós temos uma função exponencial. E sem resolver, eu te digo, eu afirmo para você, o gráfico vai ser uma curva exponencial crescente. Como eu sei disso? Está aqui, ó, a base é maior que 1. 2. Então, o gráfico gerado vai ser uma curva exponencial crescente. Certo? Se o aluno colocar o plano cartesiano, colocar a tabela, os valores, -2, -1, 0, 1 e 2, ele vai calcular e vai chegar a essa conclusão. Agora, tem uma coisa muito interessante aqui. Está vendo esses cálculos aqui, ó, no quadro? 10 dividido por 3, 10 dividido... Aqui está vendo esses cálculos? Eles procedem da construção desse gráfico. Se você olhar o cálculo, você vai ver, pô, isso aí está errado, professor. Não, não está errado. Isso aqui não é 10 dividido por 3. Isso aqui é 1 dividido por 3, ou seja, 1/3. Conforme você vai resolvendo, você fica com aquele aspecto ali. Por exemplo, 1 dividido por 3. Em princípio, não posso fazer essa divisão. Então, o que eu faço? Coloco um 0 do lado daquele 1 e um 0 lá no quociente, vírgula. Agora eu posso dividir 10 por 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Coloco um 0 e aí coloco outro 0 lá no quociente, depois da vírgula. 3, 3, 9, para 10, 1. Coloca outro 0 e vira uma o quê? Vira uma dízima periódica. Período é 3. Então fica 0,3333 por toda a eternidade. Para não ficar repetindo, você põe 0,3 e uma barrinha em cima do 3 para indicar o período, que é 3. Mas quem observa o cálculo do jeito que está ali, fala, professor, está errado isso não? Não, não está errado, porque não é 10 dividido por 3, é 1 dividido por 3. Certo? Então está explicado aí. Bom. O que é uma função, e também aqui na foto que você está vendo aqui no papel de parede, foi resolvido passo a passo. Coloquei a tabela, está vendo aí? Cadê? Aqui foi esse exemplo, f de x igual a 3 elevado a x. Coloquei a tabela, coloquei o plano cartesiano, fui substituindo os valores e mostrei passo a passo como resolver esse tipo de questão. Então aqui, ó, aqui na letra B é uma função exponencial. O gráfico gerado é uma curva exponencial crescente. Na 4, o que é uma função injetora? Eu gosto muito de cobrar também teoria, né? Os conceitos, as definições, eu gosto muito de fazer isso. Porque com o domínio da teoria você resolve muitas vezes sem precisar nem calcular nada. Só de bater o olho na questão você já sabe a resposta. É muito importante o domínio da teoria. Então, o que é uma função injetora? Funções injetoras são aquelas em que elementos distintos de A são associados a elementos distintos de B. Pronto, está respondida a questão. Na quinta, numa função exponencial, se A estiver entre 0 e 1, então isso nos permite afirmar o que sobre a curva exponencial? Ora, vai ser uma curva exponencial decrescente. Pronto, está respondida. Agora, a sexta. Um aluno foi a um estabelecimento comercial tirar fotocópias de um trabalho escolar. Ele levou um trabalho contendo 5 páginas e pretendia tirar 3 cópias de cada página. Sabendo que o preço de uma cópia é 25 centavos, elabore uma função afim para encontrar o total e calcule. Eu julgo extremamente relevante você demonstrar para o aluno onde ele aplica esse conhecimento que você está ensinando. Porque você materializa a prática, a utilização daquilo ali, meu amigo. Não fica solto, né? Pô, o aluno vai pensar, por que eu estou estudando isso, cara?
Aqui você está demonstrando onde vai aplicar, um exemplo de aplicação. Existem diversos exemplos. Bom, então um aluno foi a um estabelecimento comercial tirar fotocópia de um trabalho escolar. Ele levou um trabalho contendo 5 páginas e pretendia tirar 3 cópias de cada página. Sabendo que o preço de uma cópia é 25 centavos, elabore uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau, para encontrar o total e calcule. A estrutura básica de uma função afim é f de x é igual a x mais b. A vezes x, né, mais b. Essa é a estrutura básica. Como equacionar isso aí? Muito simples. O aluno vai colocar assim: fx é igual a 0,25 vezes x. Por quê? Porque o 0,25 é o coeficiente. E a variável? Porque ele está pedindo para calcular o total. E a variável? Qual é a variável? Qual o valor que vai ser inserido ali em x para calcular? Olha, se são 5 páginas e o aluno quer tirar 3 cópias de cada página, 3 e 5, 15. Então, no lugar da variável x, você vai colocar 15. Você vai calcular f de 15. F de 15 é igual a 25 centavos vezes 15. E isso vai dar 3,75. O valor de uma passagem de ônibus. Aliás, quando eu era criança, lá no Rio de Janeiro, quando eu era estudante, né, já naquela época, o aluno tinha passe livre nos ônibus. Uniformizado, dava sinal, o motorista parava o coletivo, você adentrava, não pagava passagem. Isso há muitos anos, cara, tem muito tempo isso, hein? Isso poderia ser utilizado. Aluno não ter que pagar passagem, professores não ter que pagar passagem, certo? O professor, ele paga para ir trabalhar, paga o seu deslocamento, ele paga para voltar do trabalho, o professor paga para tomar o cafezinho no ambiente de trabalho, na escola, o professor paga para almoçar, para jantar, e não tem a certeza de que vai trabalhar no ano que vem, ainda por cima, não tem carteira assinada, se for DT. Não é? É um sistema, como diz o professor Ricardo Antunes, é trabalho precarizado, meu amigo. É o trabalho precarizado. Vamos melhorar isso aí, vamos pensar em valorizar a profissão do professor. Vamos pensar em valorizar, cara. É muito estudo. Você passa vários anos na faculdade, faz vários cursos, tem que estar sempre se atualizando, e aí você paga esse monte de coisa e no fim do ano você está desempregado, tem que fazer concurso, tem que fazer processo seletivo, tem que fazer todo aquele processo todo outra vez. Vamos tratar o professor com mais carinho, meu amigo. Bom, então, isso aí vai dar, né, 3,75, valor de uma passagem de ônibus. Na 7ª questão, um grupo de cientistas percebeu que a temperatura em graus Celsius de um experimento obedecia a seguinte função: f de x igual a menos x ao quadrado mais 20x menos 75. Qual o ponto mais elevado que a temperatura deste experimento irá alcançar? Eu me baseei numa questão que eu vi lá no PAEBS, achei muito interessante. Falei, poxa, eu vou colocar isso na prova. Porque os alunos fizeram a prova do PAEBS, viram esse tipo de questão muito semelhante a essa aí. Eu resolvi no quadro, expliquei tudo bonitinho, várias formas de resolver, como resolver usando a fórmula e como resolver criando o gráfico. Expliquei de 2 formas distintas. E um detalhe interessante é que, para elaborar essa questão, eu utilizei meu software para equação do segundo grau mobile. No caso aqui é uma função do segundo grau, é uma função quadrática. Mas eu utilizei aquele app para poder gerar isso aí. Ou seja, eu informei o delta e o software me deu os valores de ABC que convergiam para aquele delta. Rapaz, foi rapidinho, foi tranquilo. Muito interessante. Então, resolvendo aqui. Você tem 2 formas de encontrar essa temperatura máxima. Você pode criar o gráfico, colocar a tabela, jogar os valores de x e substituir na função e ir calculando onde que vai dar esse ponto de máximo, esse ponto, esse topo ali, você pode calcular assim, ou pode jogar ali na fórmula. Ponto de máximo é igual a menos delta sobre 4A, menos delta dividido por 4A. Se você resolver, ali os valores de ABC são A menos 1, B é 20, C menos 75. Se você jogar ali no discriminante, né, delta igual a B ao quadrado menos 4AC e calcular, você vai ver que você vai cair no delta igual a 100. Delta maior que zero, há 2 raízes reais e distintas, mas nem preciso calcular as raízes, não precisa. Eu preciso do delta. Delta deu 100.
E a fórmula? Menos delta sobre 4A. Então, menos 100 dividido por menos 4. Porque o coeficiente angular ali é menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, menos 100 dividido por menos 4, 25. Professor, menos 100 dividido por menos 4 dá 25, não é menos 25 não? Não, é 25 mesmo, meu amigo. Menos 100 dividido por menos 4. Menos com menos mais. Então, vai dar o resultado 25, ou seja, a temperatura máxima que esse experimento irá alcançar, 25 graus Celsius. Porque está aqui, ó, temperatura em graus Celsius. Bom, o que são funções sobrejetoras, né? Esse é que está sobrando. O que são funções sobrejetoras? Funções sobrejetoras são aquelas em que o contradomínio é igual à imagem. Acabou, está respondida a questão. Defina funções bijetoras. Funções bijetoras são aquelas que simultaneamente são injetivas e sobrejetivas. Está respondida a questão. Na 10ª. Se um homem colocasse 2 grãos de trigo na primeira casa do tabuleiro de xadrez, um cidadão chegou lá e colocou 2 grãos de trigo na primeira casa do tabuleiro. Depois, esse cidadão pega 4 grãos de trigo e coloca na segunda casa do tabuleiro de xadrez. Depois, esse cidadão vai lá e pega 8 grãos de trigo e coloca na terceira casa do tabuleiro de xadrez e vai sempre dobrando. Quando chegar na última casa, quantos grãos de trigo vão ter ali? Certo? É uma questão muito interessante. Observa o seguinte. Olha a mensagem ali. Pode usar a calculadora. O aluno podia usar a calculadora. Eu trabalhei com eles na sala de aula xadrez. Mostrei ali que o xadrez ele tem 8 colunas, 8 linhas, dá uma matriz quadrada de 8 por 8, etc. e tal, dá um total de 64 casas. Então ali, para calcular isso aí, é 2 elevado a 64. Vamos averiguar aqui. Eu vou abrir a calculadora. Certo? Agora vou colocar na calculadora científica. Então vamos colocar aqui 2 elevado a 64. Está aí o resultado. Certo? Agora, o interessante. Se começássemos por 1. Se o homem colocasse, ao invés de 2, colocasse 1 grão de trigo na primeira casa do tabuleiro e na seguinte colocasse 2 grãos de trigo, e na próxima, na terceira casa, colocasse 4 e assim sucessivamente. Qual seria o resultado? Muito simples. Vamos de novo aqui. Seria 2 elevado a 63. Está aí a resposta. Por que é 2 elevado a 63 se o tabuleiro de xadrez tem 64 casas? Muito simples. Pensa comigo aqui. Nós temos ali um tabuleiro com 64 casas. Se esse cidadão tivesse colocado 1 grão de trigo na primeira casa e não 2, seria 2 elevado a 0, pois qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E na segunda casa tivesse colocado 2 grãos de trigo, seria 2 elevado ao expoente 1, pois qualquer número elevado a 1 é igual à própria base. Então, se ele começou por 0, 2 elevado a 0 é igual a 1, isso aí vai dar 63 casas, certo? Então, se nessa questão tivesse começado por 1 grão de trigo, a resposta seria outra. Perfeito? Bom, então com isso, nós resolvemos todas as questões da prova de recuperação final. Espero ter sido útil. Agora, vamos fazer aqui uma propaganda, um marketing, né? um merchan do professor Pablo. Você, professor de todo o Brasil, que porventura tem interesse em solicitar o serviço do professor Pablo para informatizar sua prova, seja de matemática, seja de química, geografia, história, seja lá qual for sua disciplina, entre em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, mande-me o cabeçalho da sua prova e da sua escola, o seu nome, as questões, todas elas, as alternativas, a alternativa que responde corretamente a questão. Eu vou informatizar essa prova de tal forma que o senhor vai poder aplicar essa prova no laboratório de informática da sua escola. Essa aqui é uma prova clássica, mas eu estou muito familiarizado com informatização de provas, tenho muita experiência nisso. O software que eu utilizo é o Lazarus, é um software livre, ou seja, o senhor pode usar
no laboratório sem problema nenhum, sem infringir nenhuma lei com relação a software, patente de software, nada disso. Claro que, apesar de ser software livre, o senhor precisa comunicar às pedagogas, ao diretor, à diretora da sua escola, informar a sua intenção de informatizar a prova. Qual a vantagem? Vantagem é óbvia, que o senhor vai ter o resultado instantaneamente, ou seja, o aluno terminou a prova, tem o resultado ali na mesma hora. E os alunos gostam disso, tá? Eu perguntei, vocês preferem prova clássica ou prova informatizada? Geral respondeu, prova informatizada, porque o resultado sai na hora, ele sabe na hora, não tem que esperar o professor corrigir centenas de provas, e o professor, por sua vez, não fica agarrado ali na sala dos professores com aquela pilha de centenas de provas corrigindo. Terminou rapidinho, e aí o senhor vai planejar o quê? Planejar suas férias, meu amigo, isso mesmo. Então, recapitulando, precisou informatizar uma prova? Quer fazer uma experiência com o serviço do professor Pablo? Entre em contato comigo, vou te passar o preço, não é muito caro. Para preparar uma prova clássica como essa aqui, se você for um professor em início de carreira, eu cobro X, certo? Posso fazer isso. Se for uma prova informatizada, eu cobro 3x, perfeito? Vantagem, resultado instantâneo, resultados imediatos, aluno satisfeito, professor livre para outra atividade. Você vai marcar pontos aí na sua escola, vai tirar uma onda ali, porque você vai utilizar novas tecnologias, vai para o laboratório, vai ser sensacional. Me passa os dados por e-mail, certo? Eu informatizo. Não tem mistério nenhum, não tem instalação nem nada. É um arquivo executável, eu mando por e-mail mesmo, ou pelo WhatsApp, certo? Melhor por e-mail. O senhor vai fazer o download para o seu notebook ou para o seu computador pessoal e vai testar. Está satisfeito? Ótimo. Não está? Quer alterar alguma coisa? Manda e-mail, professor, gostaria de alterar alguma coisinha, um detalhezinho aqui ou ali. Eu altero, mando um novo arquivo, sem problema nenhum. Certo? Tem as informações aí de telefone, de WhatsApp, de e-mail, ok? Então, tá dado o recado, tá feito o marketing. Muito obrigado e até a próxima.